é alugado, eu estou recebendo os frutos desse aluguel. Mas também eu não posso mudar a destinação econômica desse aluguel, por exemplo, sem a autorização expressa do próprio dono do bem. Prosseguindo, além dos direitos, nós também temos os deveres do usufrutuário, que entre eles são: o usufrutuário não é obrigado a pagar as deteriorações restantes do exercício regular do usufruto. Então, se aquele bem se deteriora por causa do tempo, né, que não teve nenhuma ação do próprio usufrutuário, ele não precisa pagar por isso. Por outro lado, se ele praticar alguma lesão a esse patrimônio, ele tem que se encarregar. Dando continuidade, o usufrutuário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos dele. Então, se o patrimônio foi quebrado, foi destruído por alguma razão ou circunstância, deve-se avisar ao dono. Ainda sobre o exercício, o usufrutuário é obrigado a dar ciência, né? A gente colocou 2 exemplos. E aí a gente chega na extinção do usufruto, que também está regulado lá no 1410. São incisos de fácil compreensão, então, numa primeira leitura você já consegue definir como que é feita essa extinção. Então, pela renúncia ou morte, né, do próprio usufrutuário, pelo termo de duração, ou seja, eles podem acordar de durar 1 ano, 2 anos, então ele é temporário, pode ser temporário. Pela extinção da pessoa jurídica ou pelo decurso de 30 anos desse direito. Prosseguindo, pela cessão do motivo que se origina, por exemplo, eu posso dar o direito de usufruto para o Vitor, em caso, por exemplo, de uma doença ou algo que esteja deixando ele impossibilitado naquele momento de cuidar daquele meu bem. Então, quando cessa essa doença ou cessa a causa, cessa também o direito do usufruto. Então, a destruição da coisa também está guardada nos dispositivos do 1407 e 1408. E pela consolidação, né, que é a retomada desse uso. Ainda por culpa, né, do usuário também, como eu falei, quando ele aliena ou deteriora ou deixa arrancar os bens, ou pelo não uso ou não incluição da coisa que o usufruto recai. Bom, em resumo, o exercício do usufruto envolve o uso e a fruição dos benefícios do bem, né, em sua totalidade, a preservação desse bem, o respeito aos direitos do proprietário, que é o dono da coisa, e o recebimento dos frutos do bem. Tudo de acordo com os termos estabelecidos na legislação. Bem, gente, né, com isso que a gente falou do usufruto, a gente vai ter o uso. O uso nada mais é do que o direito de se dar coisa, né, para consumo próprio ou da família, mas ela não vai tirar vantagem do significado do usufruto. O usufrutuário, ele retira algo da coisa que vai estar possuindo, as utilidades que ele pode produzir ou não. E o conceito de uso nada mais é do que o direito real sobre coisa alheia, ao qual tem um título gratuito ou oneroso, pelo qual alguém se utiliza dessa coisa alheia de forma temporária, na medida de suas necessidades e de sua família. E vamos ter 2 partes, né? A parte proprietária e o usuário. Do proprietário, ele faz a cessão real da coisa, transmite, né, meio que os direitos daquele bem que a coisa está possuindo, a coisa alheia. E o usuário, nada mais é que a pessoa que vai ter o direito de personalidade, da coisa a qual ele está sendo usuário. E recaindo sobre o bem imóvel, o direito real, a gente tem que ter a concessão do direito real de uso desse bem imóvel para que se possa conceder o uso de forma uma legislação humana, né? E o artigo 1412 ele vai trazer a tipificação do direito de uso no Código Civil, ao qual no seu caput ele vai falar que o usuário da coisa perceberá os frutos quando exigirem e as necessidades de sua família. Ou seja, só é possível ter o direito de uso para atender as necessidades básicas próprias e da família e que esteja em sintonia com a ideia de patrimônio mínimo, para que ele possa obter o uso desse bem imóvel.
avaliar as necessidades pessoais do usuário, sua família, e compreender as necessidades do núcleo ali, né, de cônjuges, filhos, solteiros e de pessoas em serviços domésticos. E o 1413 ele vai trazer o uso, de forma que esse uso é aplicável, que é quando ele não é contra a natureza do imóvel, e as disposições relativas ao usufruto. E no caso de extinção do uso, ele vai se aplicar da mesma forma que manda o usufruto. Só que eles têm que não podem dividir o usufruto. A gente vai ter a extinção do direito de uso pela renúncia de morte do usuário, do usufrutuário, tempo da duração, extinção da pessoa jurídica, no prazo de 30 anos, vai ter a cessação de direito, destruição da coisa, consolidação e afins. Então são coisas divergentes, o usufruto do uso. O uso ele tem características próprias, ao qual ele vai ser um direito real, que vai incidir sobre bens corpóreos e incorpóreos, móveis e imóveis. E quando ele recai sobre bem imóvel, ele tem que ser bem infungível e consumível. E o uso ele é feito de forma temporária, no caso para começo, meio e fim. E vai se restringir apenas ao direito de usar, ele não vai ter como tirar meio que os usufrutuários da coisa, né? E ele é divisível e transmissível, justamente por ter feito personalidade. Bom dia, gente. Eu me chamo Júlia Cardoso e eu vou estar dando continuidade e encerramento ao presente trabalho. Bom, como muito bem exposto pela Anitta e pelo Vitor, respectivamente relativos aos institutos do usufruto e do uso, eu vou finalizar o trabalho tratando da habitação. O que é a habitação? A habitação é um instituto positivado ali no Código Civil no título 8. E ela nada mais é do que a concessão gratuita do direito de moradia. E como é que esse direito de moradia é efetivado na prática, no nosso cotidiano? Como é que ele é aplicado? Ele é aplicado por meio da habitação em casa alheia. Então, o proprietário ali de um imóvel que serve para fins habitacionais, né? Ele vai conceder a uma pessoa de sua escolha, por meio de um documento extrajudicial, de um contrato, de um termo, o direito de habitação a esse titular de sua escolha. E por se tratar de um direito pessoal, essa concessão ela é algo personalíssimo. A concessão da habitação tem como único fim a habitação daquela pessoa a quem ele foi concedido com a sua família. Então, ao titular desse direito não vai ser lícito alugar, não vai ser lícito alienar ou emprestar esse imóvel, porque o fim dele foi para a moradia pessoal. E se trata de bem alheio, né? Ele não pode ter nenhum poder sobre aquele bem alheio que não tenha lhe sido expressamente concedido. É permitido apenas que ele estabeleça essa moradia, então, com o seu corpo familiar. Se esse direito real de habitação for concedido a 2 ou mais pessoas e apenas uma delas de fato habitar naquela casa, ela não vai ter que pagar aluguel a outra. Por quê? Como eu acabei de explicar, o único fim de uma concessão do direito de habitação é moradia. Então, essa segunda pessoa não poderia, de forma alguma, usar essa concessão como meio de enriquecimento. O único uso que ele poderia dar àquele imóvel seria propriamente de habitação. Então, ele não poderia cobrar esse aluguel, mas também não pode inibir essa outra pessoa de exercer, quando quiser, o direito que também compete a ela de habitação, né? No que não contrariar a natureza da habitação, ela segue os mesmos ditames, as mesmas máximas do usufruto. Então, no que não for contra a natureza de fato normativa e aplicável mesmo da habitação, ela vai seguir as mesmas máximas, os mesmos aspectos, as mesmas formas de extinção do usufruto. Perdão. E qual que é a diferenciação entre esses dois institutos? Na verdade, entre os três, né? A principal diferenciação da habitação em relação ao usufruto e ao uso consiste majoritariamente na abrangência deles.
Enquanto na habitação essa seção de direitos recai apenas sobre os bens imóveis, né? Lá no usufruto vocês viram com a Anitta que abrange também os frutos, abrange também as colheitas, abrange também os títulos de crédito. Aqui não. Na habitação, esse direito recai apenas sobre os bens imóveis, estritamente sobre os bens imóveis, e apenas para fins de habitação, apenas para o aproveitamento do titular e da sua família, nunca de terceiros. O usufruto, ele atinge uma gama muito maior de bens e de atividades. Então, já finalizando o presente trabalho, por fim, eu gostaria de salientar a importância desses institutos para a melhor compreensão das formas possíveis de utilização e cessão dos direitos pessoais. Com um estudo mais aprofundado, é possível perceber a real aplicação desses institutos no dia a dia, no cotidiano. Porque às vezes é algo que nos parece tão normativo, né, tão positivado, e tem sua aplicação real. Inclusive, como Palmas é uma cidade com muitos embates assim, de questões imobiliárias e de concessão de propriedade, a gente pode aplicar muito do que a gente vê nesses trabalhos no nosso cotidiano mesmo, nos casos que a gente vê no dia a dia. Então, o aluno vai estar apto a realizar uma leitura crítica e ampla do tema, né? Porque com esse trabalho, por exemplo, vocês souberam tanto da Constituição, quanto do exercício, quanto da extinção de cada um desses temas que a gente abordou aqui. Então, é uma visão muito mais ampla, muito mais abrangente, e dá para perceber como esses mecanismos, eles visam proteger tanto a figura do proprietário quanto a figura do titular. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Seguem aí as nossas referências e é isso.